Frustração. E aí? Em algum momento da sua vida você já se sentiu frustrada? Em algum momento da sua vida você venceu a frustração ou a frustração te paralisou? Se nas duas primeiras perguntas a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Então eu convido você a ficar até o final, que eu estarei compartilhando duas dicas práticas para você já começar a aplicar hoje na sua vida, que já vai te ajudar a você ressignificar esse processo, todo esse sentimento que você vem carregando aí dentro de você da frustração. E você não mais vai utilizar a frustração como algo paralisante, mas sim como uma mola impulsionadora da sua vida. Então, antes da gente começar isso, eu pergunto para você, quanto que você tem lidado com a frustração na sua vida? Saiba que aprender a lidar com aquilo que nos é negado na vida pode ser uma arte linda e muito positiva. Desde muito cedo, como bebê, nós já aprendemos o que era a frustração. Por exemplo, um bebê com 2 meses, com 3 meses, ele deu o momento de receber ali o alimento, o leitinho dele, e se por algum motivo passou alguns minutos, ou se ele até antecipou a sua fome por algum motivo, qual é a comunicação que esse bebê vai ter para demonstrar que está faltando algo? O choro. Então, o choro de um bebê nada mais é do que a frustração de que algo está faltando para ele, a alimentação dele está faltando. Então, é um exemplo muito simples para a gente entender. Então, antes da gente começar a aprender a ressignificar acerca da frustração na nossa vida, é entender, em primeiro lugar, o que é a frustração. Então, a frustração nada mais é do que a decepção em relação a uma expectativa que a gente tinha de algo. Por exemplo, você planejou alguma coisa na sua vida e você tinha uma expectativa muito alta em relação àquilo e de repente nada daquilo aconteceu. É muito normal você se sentir frustrado por aquele resultado, mas a maneira como você vai encarar isso, sendo algo negativo ou positivo, é o que vai diferenciar todo o processo depois disso. Então, perceba que a frustração, ao contrário do que muitas vezes a gente aprendeu ao longo da nossa vida, através de muitas repetições, a frustração era algo totalmente negativo, quando na verdade a frustração nada mais é do que um sinal quando faz parte de um processo de busca. Por exemplo, lá do bebê, ele não estava pela busca lá, ele se frustrou justamente porque ele estava na busca de receber ali o seu alimento. Aquilo não recebeu no horário correto, ele se frustrou, mas tem todo o seu processo de busca. Então, a frustração ele faz parte do processo e do caminho de toda pessoa que ela busca crescimento na sua vida, de toda pessoa que ela busca avançar na sua vida, de toda pessoa que ela busca ser melhor de alguma maneira diante da sua vida. Então, não existe, eu gosto sempre de dizer, eu falo nos meus atendimentos, eu falo nas palestras que eu realizo, não existe frustração se não houver uma vontade. O bebê não iria chorar se ele não tivesse vontade de receber o alimento dele. Da mesma maneira, quando você está numa busca ou avançando num processo da sua vida, não vai existir frustração se você não estiver avançando. Então, o que acontece? Se você está avançando na sua vida, automaticamente algum tipo de frustração está acontecendo. A nossa vida ela é repleta de repetições, dessas repetições desde a infância. E quando a gente aprende a exercitar isso, nós estamos trabalhando todo esse músculo emocional nosso. Então, quanto mais você exercita isso, quanto mais você vence esses processos em cada fase da sua vida, mais fortalecida você fica emocionalmente para você passar
para os demais degraus. Então, e como é que a gente pode ressignificar toda a frustração, toda essa frustração diante da vida, desenvolvendo os processos de inteligência emocional? Mas como, Jane, desenvolvendo isso tem a ver com a frustração? Sim, toda pessoa que tem habilidade desenvolvida de inteligência emocional na sua vida, ela vai se frustrar, mas ela não vai sofrer. Ela pode ter o sentimento de frustração, mas isso vai ser positivo na vida dela e como um impulsionador e não como algo paralisante mais. Através do quê? A primeira coisa é se conhecer. Quando a pessoa se conhece, a pessoa vai entender a respeito das suas emoções, se as emoções de fato são suas mesmo ou se você está absorvendo diante daquele ambiente que você convive, como que vai ser tudo isso? E você vai entender, no processo do se conhecer, assumir a autorresponsabilidade diante da sua vida. Você vai assumir a autorresponsabilidade diante de tudo aquilo que não está funcionando como você gostaria, de você será responsável por mudar tudo aquilo que você não deseja mais vivenciar. Então, esse é o primeiro momento desse se conhecer. Depois, quando você passa desse primeiro momento, você vai se reconhecer. Depois que você entendeu a respeito dessas, de todas essas emoções que te ajudam, as emoções intrapessoais, que são aquelas você com você, as interpessoais, que é você com outras pessoas, e como que você pode tirar o proveito, o aprendizado de tudo isso, é você se reconhecer. Reconhecer como uma pessoa que quando tudo muda aí dentro de você, você sai do externo, você entra no seu interno. E quando tudo muda aí dentro de você, o externo ele vai ser um reflexo, já que tudo na nossa vida é um espelho. O nosso externo, ele apenas está dando feedbacks e reflexos de tudo aquilo que está armazenado internamente dentro de nós. E depois de você se reconhecer tudo isso, você vai passar pelo processo de autoaceitação. Dentro dessa autoaceitação, nada mais é do que você se reconstruir. Por isso que eu venho dando exemplos diante dessa jornada que eu venho fazendo, desse despertar da consciência do mosaico, das peças de mosaico. As peças de mosaicos, muitas vezes, principalmente é muito comum a gente ir em grandes catedrais e ter artes lindas, valiosíssimas, todas elas feitas de preciosos pedacinhos de mosaicos. São pecinhas, o mosaico ele é formado por pecinhas muito pequenas. Então nós temos vários tipos de mosaicos, né? Mosaicos de calçadas, calçamento, mosaicos de artes, né? De quadros lindíssimos, entre outros mosaicos. E eu tenho também, eu sempre ensino e explico os mosaicos da nossa vida. Então são essas pecinhas, o que é? Esse reconstruir, essa autoaceitação, é não ignorar cada pecinha, cada situação, cada emoção que eu vou desenvolvendo, aprendendo ao longo da jornada. Então essa autoaceitação, esse reconstruir é todo esse processo de aprendizado. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida me transformou quem eu sou hoje. E se eu desejo ir além, eu vou passar. Eu vou entender tudo aquilo que tem contribuído com a minha vida para eu galgar, para eu avançar diante desse processo. E com isso não é aquela questão motivacional diante da minha vida, mas eu vou ter um significado, quais são todos os meus motivos de ação diário para eu tornar, para eu me orgulhar da pessoa que eu venho me tornando e da pessoa que eu pretendo evoluir ainda mais. Então aqui tem duas práticas que você já pode começar a aplicar na sua vida hoje. Quando você identifica que algo que aconteceu na sua vida te frustrou, comece aprendendo. Comece dando
passos. Sabe o exemplo da escada? Suba um degrau de cada vez. Não queira, olha, existe uma frustração aqui comigo diante de um projeto que eu estou fazendo que não deu certo, porque eu fiz o primeiro passo, mas eu já queria avançar e ir rapidamente para o final. Comece pelo começo e suba um degrau de cada vez. Muitas pessoas se frustram diante da sua vida e não sabe como ressignificar isso, acaba paralisando diante das dificuldades e levando a frustração para parar. E a pessoa acaba comunicando de uma maneira paralisante ainda mais, e as palavras têm poder, e a pessoa não respeitou o passo a passo. Às vezes ela quer fazer algo em um dia, aquilo que é para ela fazer no decorrer de um mês. Então, para você trabalhar o ressignificar de todo esse processo dessa frustração, suba a escada, degrau por degrau. Não queira criar atalhos e mais atalhos na sua vida, porque atalho, se de fato fosse bom para a sua vida, o nome dele não seria atalho, o nome dele seria caminho. Então faça isso. Quando vier algo, planeje a sua vida e dê um passo a passo rumo ao avançar. Isso vai te ajudar imensamente a ressignificar todo esse processo de frustração que aconteceu no passado, para que isso venha mudar o significado, mudar a amplitude, não mais te dominando, mas sim você que estará gerindo tudo isso e estará avançando dentro da sua jornada. E a outra dica não menos importante que a primeira é: se comprometa. Muitas pessoas, se comprometem em criar objetivos realistas, objetivos ecológicos. Tem pessoas que elas vivem frustradas na sua vida porque elas criam objetivos totalmente irrealistas, totalmente fora de um processo ecológico, fora daquilo que ela pode entregar, fora daquilo que ela pode fazer. Então comece olhando para a sua vida. Quando você começa a fatiar os seus objetivos, você vai entendendo peça por peça e você vai avançando. Muito parecido com degrau por degrau, degrau por degrau. Eu gosto muito de dar um exemplo. Eu venho também dentro da área de tecnologia, e a tecnologia, dentro dessas áreas de tecnologias para grandes bancos, financeiras, se construía sistemas gigantescos. Para construir sistemas gigantescos e complexos demorava anos para que isso pudesse ser finalizado, e as empresas gastavam bilhões. E muitas vezes elas perdiam o time to market, elas perdiam várias funcionalidades, porque leis se mudam no decorrer do processo, as coisas se alteram muito rapidamente. Hoje, todos os dias existe uma mudança, todos os dias a lei se altera de alguma maneira e precisa ser adequado, mas esses sistemas demoravam muitos anos para ser entregue. Então, além de caro, ele chegava lá no final, as funcionalidades já não atendiam aquilo que era pedido pelas empresas. Então, veio a metodologia ágil. Então, o que é a metodologia ágil? As metodologias ágeis é como se nós dividíssemos todo aquele projeto em pequenas fatias, como se fosse um bolo. A gente tem lá o bolo e a gente divide aquele bolo em várias fatias. Então, o que acontecia dentro dessa área de tecnologia? Pegava-se algumas funcionalidades, geralmente eles davam prioridades àquilo que era mais importante iniciar. Depois daquilo lá, era trabalhado tudo aquilo lá, tinha todo o aprendizado, depois iam trabalhando a evolução por incrementos, a evolução, melhorias, trazendo as demais fatias, as demais funcionalidades, ou seja, o projeto iniciava de uma maneira pequena,
começando a atender funcionalidades, começando de uma maneira mais simples, de uma maneira possível, e depois era melhorado, depois era corrigido, porque quando a gente entrega um projeto menor dentro de algumas funcionalidades, é muito mais fácil você fazer todo o processo de garantia de qualidade, olhar tudo aquilo que está sendo entregue e corrigido. Então corrige, né? Se errar, se tiver a questão de erro, já corrija rápido, antes daquilo ser propriamente entregue, antes daquilo ser homologado. Então, houve uma mudança muito grande. Quando se fala em metodologias ágeis, nós temos hoje a agilidade sendo trazida para a nossa vida. Agilidade trazendo para a nossa vida também como um exemplo disso. Como é que a gente pode criar esses objetivos realistas? Eu fazendo algo de uma maneira totalmente realista, de uma maneira que eu consiga entregar isso. Ok, e se algo não aconteceu 100% da maneira como eu gostaria, eu já vou corrigir aquilo rápido, eu já vou fazer incrementos para melhorar aquilo lá, para ir para a próxima fase. Então, quando a gente faz isso, nós não olhamos mais aqueles erros como uma frustração, mas eu passo a olhar. Lembra lá dos processos? O se conhecer, o se reconhecer, o se reconstruir. Então eu passo a olhar toda essa necessidade de mudança como um aprendizado. E quando a gente faz isso, gente, nós passamos a olhar para tudo isso, todas essas frustrações que vêm, que são essas demonstrações de que algo não foi atendido como deveria, como necessidades de melhoria e como aprendizado. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente passa a, de fato, levar a nossa vida com muito mais leveza e entendendo que cada processo, ele requer uma atitude, um comprometimento da minha parte. Então, o quão responsável eu estou sendo diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida? O quão responsável eu estou sendo diante da necessidade de eu reconhecer tudo aquilo que está ao meu favor e tudo aquilo que falhou. Porque se aquilo que falhou nada mais é do que um feedback de como eu posso melhorar aquilo e fazer diferente e melhor da próxima vez. Então, para a gente finalizar isso, eu gosto muito de deixar até aqui uma frase de reflexão, que a vida com crescimento vai trazer frustração e criar músculos emocionais te fortalecerá na sua jornada com muito mais leveza. Então, quando você começa a galgar esse caminho, você vai entender que a frustração, ela é algo tão positivo para me tirar da minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu vou entender que sim, que eu posso cair, que eu posso levantar, mas eu posso levantar de uma maneira muito diferenciada como antes e não cair e me paralisar. Então não é aquela questão do falar o tentar, não, essa palavra inclusive precisa sair do nosso vocabulário. Por exemplo, uma criança, ela não tenta andar, ou ela anda ou ela não anda. Então é diferente, a criança quando ela começa a andar, inclusive até falei no outro vídeo, uma criança ela cai pelo menos 2.000 vezes até ela atingir o equilíbrio. Ela não desiste. Então ela não tentou, ela deu o melhor. E o que aconteceu em dar o melhor? Mesmo caindo, ela não atingiu 100% do equilíbrio. Ela foi de novo, mas ela deu o melhor. Então como seria você começar a sua vida, independente daquilo que acontece, na jornada da sua vida, na jornada de crescimento, na jornada da sua busca, quando algo acontecer, você escolher sair daquele nível de controle por questões de ego, sair daquele nível de controle de querer controlar tudo e todos e começar a olhar para dentro de si, começar a olhar para o que você está sentindo desconfortável e que consciência que isso está trazendo para você. Tudo aquilo que se requer mudança, ele também vai vir como uma mensagem de desconforto. Quando tudo aqui dentro muda, os reflexos externos também estarão mudando. Então, como seria se você passar por todo esse processo,
aplicando na sua vida e vendo tudo aquilo que não deu certo, fazendo de uma maneira diferente de acordo com os feedbacks e não deixando isso paralisar. Saiba que quanto mais você erra, mais você corrige, mais você... Esse é o processo de fortalecimento dos músculos emocionais. Então, quando a gente fala, Jane, como assim os músculos emocionais? Sim, as nossas emoções também, à medida que a gente vai trabalhando isso, nós vamos fortalecendo esse músculo. Quanto mais desafios vêm aparecendo na minha vida, mais eu vou me fortalecendo para eu aprender a passar por isso com sabedoria, com leveza e com muito mais assertividade. E com certeza você vai olhar para aquilo, aquela questão da frustração, não mais como algo que te paralisou, mas como algo que te levou para um patamar muito diferenciado. Então, se esse vídeo contribuiu de alguma maneira na sua vida, deixa aqui os seus comentários, me segue aqui no meu canal, me segue aqui nas minhas redes sociais para você receber mais conteúdos como esse e já começar a aplicar na sua vida ainda hoje. E eu vou esperar o seu feedback. Compartilhe aqui comigo como é que foi a sua experiência de você aplicar essas duas simples dicas. Subir o degrau por degrau, subir a escada sem pular o degrau e se comprometer em criar objetivos realistas e melhorar, aprender, falhar, melhorar e avançar. Então, eu vou amar saber como que foi essa experiência para você. Então, gratidão imensa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!